Fala galera, avisa pra geral que a FJU está na TV Templo, canal 10.1. E claro, estamos nas nossas redes sociais também. Então bora curtir, comentar e compartilhar com seus amigos aquela live topzera. Vamos ao top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. A live FJU está no ar. Estamos mais juntos do que nunca. Fala pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe vocês. Chegou a hora daquele bate-papo com os jovens do Força Jovem Universal. Você sabe, todo dia eu trago aqui pelo menos 2 jovens para conversar, para conhecer um pouquinho da história deles, para saber o que eles fizeram na vida, problemas que passaram, lutas que tiveram, como que conseguiram vencer, como que foram ajudados pelo Força Jovem, o que eles fazem hoje no Força Jovem Universal. Então hoje o Jonathan está aqui e a Ellen também, que vão compartilhar a história deles, tá bom? Então se você é jovem, esse programa é para você, e você que é pai de jovem também. É importante você saber o que está se passando na cabeça dos jovens de hoje em dia. Talvez você tenha um filho, a senhora tem uma filha aí, que pense que está tudo bem e, na verdade, não tem nada de bom. Você pensa que ela não tem nenhum problema, que não está fazendo nada de errado, e quando menos você espera, acontece aquela surpresa, não é? Porque algo que já acontecia há muito tempo, que talvez você pai, você mãe, não conseguiu notar no seu filho. A gente está aqui para te ajudar. Aliás, um dos lemas do Projeto Help, que é um projeto do Força Jovem Universal, é não te julgo, te ajudo. A gente não está aqui para julgar, a gente está aqui para ajudar, para dar aquela opção ao jovem do caminho do bem. Ninguém pode obrigar ninguém a nada. Eu não posso ser obrigado por ninguém a andar no caminho certo, nem Deus nos obriga. Aliás, um dos maiores poderes que a gente tem na vida chama-se livre-arbítrio. Eu faço com a minha vida o que eu quiser, mas eu vou ter que pagar o preço das minhas atitudes. Então a gente é livre para escolher, só não somos livres das consequências das nossas escolhas. Então vale a pena você andar no caminho certo. A gente está aqui para ajudar. Ajudar você jovem, ajudar você pai, mãe, a lidar com os jovens aí da sua casa também, tá bom? Então não sai daí não, que a gente já volta já para bater um papo com eles. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente, pode mandar um e-mail para o falaí@forçajovemuniversal.com. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram para você saber o que está acontecendo no Força Jovem. Aliás, essa semana, sábado agora, nós vamos ter um Mega Dance aqui no ginásio do Ibirapuera. Vai ser a 4ª edição dessa competição de dança, vai ser um musical e são 12 companhias de dança que vão estar competindo para ver quem vai ganhar. E a pergunta que não pode calar é essa: quem vai ser o campeão do Mega Dance 2025? O primeiro campeão foi o Templo de Salomão, o segundo foi a Companhia de Dança de Campinas, o terceiro foi o ABC, que são os atuais campeões. Será que teremos um campeão novo nesse ano? Será? Vocês fazem parte de qual bloco? Bloco Leste. Leste, você? Itaquera. Pode ser um desses, hein? Será? Sei, Itaquera. Será que é Companhia de Dança Bloco Leste? Será que é de Itaquera? Não sei, vamos ver. Aliás, antes da gente bater um papo com eles, vamos ver como é que está a expectativa da galera para o Mega Dance 2025. Oi gente, meu nome é Ana Laura e eu tô aqui na expectativa da maior competição de dança, que é o Mega Dance. E você que não esteve com a gente nos Mega Dances anteriores, eu deixo esse convite para você para estar no Mega Dance 2025. Te espero lá. Fala galera, aqui quem tá falando é o Cauã e eu estou aqui para convidar vocês para o próximo evento da FJU, o Mega Dance, que ocorrerá no sábado, dia 17 de maio. E eu convido vocês para um evento incrível. Esse evento ocorrerá dança, musical e muito mais. E você não pode perder. Eu convido vocês para estar conosco. Minha expectativa para o Mega Dance desse ano é que não seja um evento apenas que leva diversão para as pessoas, mas que leve vida e uma mensagem muito bonita. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruna, sou da Catedral de Piracicaba e faço parte do Bloco de Campinas. Tá chegando aí o dia super especial e muito esperado por todos, o Mega Dance 2025. E é claro que eu não vou ficar de fora, não vejo a hora desse dia chegar. E você, também vai estar conosco? Fala minha rapaziada, tranquilo? Tudo bem com vocês?
Eu me chamo Luiz Felipe e eu vim, através desse vídeo, convidar você que está assistindo a participar de um grande evento que está chegando. Sábado, dia 17, a partir das 14 horas, eu convido você a vir comigo a participar do evento do Mega Dance. Mas que evento é esse? Esse evento é um dos maiores do FJU. Um evento que acontece uma vez por ano, onde reúne muitas equipes de dança e há uma competição entre elas. Eu convido a você a participar, a vir assistir junto comigo. Eu, como dançarino, convido a você a vir ver a gente a se tornar bicampeão esse ano. Fala galera, tô aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Sábado, dia 17 de maio, às 14 horas, no ginásio do Ibirapuera, vai estar acontecendo um evento mega especial. Eu já participei e se eu fosse você eu não ficaria de fora. É um Mega Dance. Nesse evento vai ter muitas atrações de dança, música, muito street, pessoas famosas, atores famosos, né? E você, vai ficar de fora? Cola com a gente! Luz! Câmera! Musical! A maior competição de dança está de volta na sua 4ª edição. 12 companhias de dança, a disputa eletrizante de tirar o fôlego. ABC, Mogi, Campinas, Osasco, Itaquera, Jundiaí, Templo de Salomão, Zona Norte, Zona Leste, Zona Sul, Guarulhos, São Bernardo. Mas apenas um será o grande campeão. Dia 17 de maio, às 14 horas, no ginásio do Ibirapuera. Procure um polo da FJU mais próximo de você. ForçaJovemUniversal.com e nos siga no Instagram, @EventosFJU. Mega Dance Musical 2025. Não perca! Então vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo. Vou começar com você, Ellen. Tudo bem? Tudo bem, Tá com quantos anos? 21. 21. Você está há quanto tempo no Força Jovem? Um ano. Um ano? Mas você cresceu na igreja, veio depois? Como é que foi? Sim, senhor. Eu cresci na igreja. IBI, FTU? Na IBI. Ah, depois fugiu do Força Jovem, então? Aí fugi por um tempo. Você participa do Força Jovem aonde agora? Eu sou de Pedro Nunes, da igreja Pedro Nunes. É bloco Itaquera, né? Isso, aproveita aí, qual o dia do encontro jovem lá, endereço, como é que é? O encontro jovem lá é domingo, às 15h30. O endereço é Avenida Mário Alves, 105, Pedro Nunes. E a galera de Itaquera vai estar no Mega Dance? Sim, senhor. Você vai estar lá? Sim, senhor. Quero ver, hein? Então, conta pra gente a tua história aí. Bispo, eu cheguei na igreja, né, como criança. E a minha mãe sempre me levava, mas eu era afastada de Deus, eu costumo falar isso. A palavra não entrava. Então, tive ali a fase da adolescência que eu comecei a sentir um vazio muito grande dentro de mim. E até então eu entendia por que eu tinha esse vazio, mas eu era muito orgulhosa, então eu mascarava. Eu ficava um pouco no mundo e um pouco na igreja. E comecei a me envolver com amizades erradas, comecei a me envolver em relacionamentos, porque eu queria preencher essa carência. Como na minha infância os meus pais se separaram, eu era bem nova, eu tinha 3 anos de idade, então crescer sem a presença dele me causou essa carência, essas feridas emocionais. Eu sempre estava ali envolvida em meio às discussões deles e isso me causava uma tristeza. E mesmo na igreja, eu não conseguia lidar com tudo isso, porque eu não deixava a palavra entrar. Então, na fase ali da adolescência, depois de ter sofrido bullying na escola, eu resolvi... bullying por quê? Eu era muito magra, então as pessoas falavam muito do meu corpo, da minha aparência. Só que aí, para tentar diminuir isso, eu tentava ser amiga delas. Mesmo que elas não queriam ser minhas amigas, eu tentava ser amiga delas para ver se isso passava, se elas não iam fazer bullying comigo. Então, me aproximava delas. E aí, fui tentando, né, criar esse vínculo com essas amizades. Mas, aparentemente, não deu certo. Então, foi passar o tempo, né? Chegou a parte da adolescência e aí eu já estava melhor. Não sofria mais tanto bullying. Já estava no ensino médio, já estava com uma certa idade mais avançada.
Oi? Engordou um pouquinho? Engordei um pouquinho. E aí, por volta dos meus 15 anos, eu comecei a namorar. E aí, entrei num relacionamento e aparentemente estava tudo bem. Fiquei um tempo com essa pessoa, em média de 1 ano, e aconteceu toda uma situação e ele terminou comigo. E a carência, ela voltou, porque eu descobri que eu era dependente emocional dele. Então, estar sem ele era a minha tristeza. E eu decidi, então, procurar outra pessoa. E aí, eu ficava nesse ciclo. Me envolvi em outro relacionamento, também a pessoa me deixou. E aí, fui para o 3º relacionamento. E eu costumo falar que nesse 3º relacionamento foi o meu fim mesmo. Porque já estava ali prestes a ser maior de idade, então já ia para balada, já ia para festas. Só que todo o tempo eu tinha consciência que não era para mim aquilo. Eu conhecia a palavra. Eu só não era entregue à palavra, mas eu conhecia a palavra. Então eu sabia que aquilo era errado, eu sabia que se eu morresse... Se sentia mal lá? Se sentia, bispo. Eu sabia que qualquer momento que eu morresse eu podia perder a minha salvação. E esse medo me deixava assim, um pouco na igreja e um pouco no mundo, digamos assim, né? Tô aqui na igreja, ontem eu estava na festa, mas hoje eu tô aqui na igreja, então eu tinha remorso, né? Eu era mascarada, então eu ia, chorava, mas não mudava. Continuava nisso, todo fim de semana. E quando eu estava nas baladas, nas festas, eu olhava e via todas aquelas pessoas aparentemente felizes, mas eu ali não estava feliz, eu ainda estava vazia e não E elas provavelmente também não. Também não, bispo. Às vezes eu falava, eu vou embora, eu não quero mais ficar aqui, eu vou embora. Eu me lembro que eu ficava segurando um copo de bebida na mão só para me achar igual as pessoas, para ver se alguém me dava atenção ali, vinha falar comigo, mas não dava, bispo. E eu sabia, ali não era para mim. Então eu ia embora sem falar com ninguém. O vazio ainda continuava, né? Então eu chegava em casa e aí, vamos supor, no domingo de manhã, minha mãe já acordava gritando para mim ir para a igreja. E aí eu ia lá para a igreja, chorava e não passava. Passou uns 2 anos e meio, eu terminei com essa pessoa, porque aí eu decidi que eu precisava ser independente, era isso que estava me faltando. Eu já tinha ali conquistado um emprego, já estava ganhando aparentemente bem, né? E fui conquistar as coisas que eu sempre quis. E aí conquistei. Não preencheu o meu vazio, continuei do mesmo jeito. E eu sabia o que era, mas eu fingia que não era o que eu precisava, que era o Espírito Santo, né? Eu fingia. Por que você teimava tanto? Eu teimava, bispo, porque na minha cabeça eu sempre pensei assim, não, se eu for para a igreja, eu vou ter que ir para a igreja todo dia. Eu sempre pensei isso, vai ser chato, eu não vou ter nada para fazer, eu não vou poder sair para lugar nenhum. Então, sempre eu ficava com esse pensamento, era a mesma coisa. Eu falava em batismo, eu falava, não vou me batizar, porque senão eu vou ter que ficar firme na igreja. E tá bom assim. Eu achava que tava bom só ir de domingo, só ficar com esse remorso, mas não tava. Eu tava morrendo aos poucos por dentro. Cada vez mais me sentindo mais triste, com ansiedade, com angústia, e não passava. Então, como eu fui conquistar as coisas que eu sempre quis, eu acabei me envolvendo numa dívida. E aí eu falei, agora eu vou ir lá buscar a Deus, porque Ele vai me ajudar a sair dessa dívida. Então você não chegou a conquistá-las, né? Porque você ainda estava devendo, era sua ainda. Sim, estava devendo. E falei, vou lá, e agora Deus vai me ajudar, porque eu estou endividada, Ele vai me ajudar a sair disso, que é essa bola de neve que eu entrei, né? E resolvi buscar Deus. Aí falei, vou deixar a palavra entrar. E comecei a ir com mais frequência na igreja, né? E de quarta e domingo. E a palavra foi entrando. Só que tava ali aquele medo de ir pro inferno que eu sempre tive, né? De perder a minha salvação, na verdade. Eu sempre tive esse medo. Então, esse medo também me ajudou. Hoje ele é um temor, né? Ele me ajudou muito. Deixei a palavra entrar e eu me lembro que no dia do meu batismo nas águas, eu não queria me batizar. Eu fui lá em frente ao altar com o mesmo remorso. Só que ali Deus falou comigo para eu tirar essa máscara que eu tava. Não tinha outra saída, não tinha outro caminho. Não importava se eu tinha dívida. Eu só precisava me entregar, verdadeiramente. Esse tempo, esses 20 anos que eu estava dentro da igreja,
não tinha servido de nada, porque eu não deixava ser mudada por Deus. Então, eu lembro que numa parte da busca, o pastor falou pra gente que era para abrir os olhos e vestir a bata. E na hora que eu abri, literalmente, só tinha a minha bata ali. Eu era a única que não tinha pegado. E Deus falou, é você. E eu vesti a bata, falei, não, vai ser hoje. Fui com a roupa e tudo, com a roupa que eu tava mesmo. Falei, hoje eu mudo isso. E aí, a partir daquele dia, eu comecei a buscar o Espírito Santo, porque ainda faltava algo, né? Eu falei, é o Espírito Santo, eu vou começar a buscar. E comecei a buscar com toda a minha sinceridade. Eu fazia os jejuns de Daniel, fazia, né, as coisas. Comecei a ler a Bíblia, porque esses 20 anos que eu fiquei na igreja, nem a Bíblia... Eu não tinha uma Bíblia, não tinha. Eu só ia literalmente para a igreja, não tinha Bíblia, não lia, não pesquisava nada. Eu lembro que muitas pessoas do Força Jovem me chamavam e eu falava, gente, de novo esse povo está me chamando, eu não quero participar desse grupo. Eu resistia muito ao Força Jovem. E eu lembro que algo a mais eu decidi participar e ali Deus também falou comigo, olha, agora você tem que começar a fazer parte, porque aqui você vai gastar a sua juventude. E eu foi entrando a palavra, né? Comecei a participar, a frequentar as reuniões do Força Jovem. E fui nessa minha sinceridade. Eu sempre falava, Deus, eu preciso do Espírito Santo, porque senão eu vou voltar de novo para a vida errada que eu levava. Eu vou voltar de novo a ser mascarado. Então eu preciso. E fui buscando o bispo. E aí, numa reunião de quarta-feira, eu recebi o Espírito Santo. E a partir daquele dia, toda a carência, todo aquele vazio que eu sentia, que eu tentava preencher, toda aquela máscara, aquele orgulho, saiu de mim e eu recebi uma paz que excede todo entendimento. É inexplicável, ele preencheu todo o meu vazio. Hoje eu sou firme nas reuniões do Força Jovem, eu faço parte do projeto HELP e agora é só alegria, bispo. Isso faz quanto tempo que você recebeu o Espírito Santo? Eu recebi o Espírito Santo em agosto de 2024. Agosto de 2024. Vai fazer quase um ano. Quase um ano. O que mudou em você? Muitas coisas. Não só o exterior. O meu interior mudou. Hoje eu sou segura, eu sou confiante. Hoje eu não preciso de ninguém para me dar atenção. Minha maior atenção é o Espírito Santo. Nos meus dias bons, nos meus dias ruins, eu estou ali, eu pego a Bíblia, eu leio, eu me alimento dessa palavra, eu bebo dessa palavra. Eu tenho uma passagem que mexe muito comigo, que é a passagem da mulher samaritana. Desde o primeiro dia que eu escutei essa palavra, ela foi para mim. E eu bebi dessa água e eu quero beber muito mais. É uma sede, assim, sempre. Eu quero mais do Espírito Santo. Ele me preenche todos os dias. E é interessante, você teve decepções amorosas, né? Sim, você se entregou para eles de verdade, assim, com toda a sua força ou não? Me entreguei. Para os três? Sim. Por isso você foi tão decepcionada, né? Sim. Mas você não queria esse compromisso com Deus. Não. Né? Você queria a proteção de Deus, que Ele te ajudasse. Mas como você falou, né? Eu sei que se eu for para a igreja eu vou ter que me entregar. Sim. Eu vou ter que me batizar, eu vou ter que parar de fazer o que é errado. Quer dizer, eu vou ter que me entregar 100%. Com Deus você não queria fazer isso. Não. Mas com eles você fez. Por isso que você sentiu tanto, né? Porque não era um relacionamento assim, não era só ficar, vou ficar, não quero nem saber. Você se entregou para aquelas pessoas, né? Não sei se se entregou com o corpo também, se foi alma e espírito, foi corpo, alma e espírito, mas você se entregou para eles. E por isso a sua decepção, né? Porque você deu tudo de si para aquelas pessoas, mas teimou em dar tudo de si para Deus. Teimei, bispo, porque na minha cabeça era chato. Exatamente. Eu via o grupo jovem e falava, nossa, esse pessoal é muito chato. Até hoje as meninas às vezes lembram que todo mundo, bispo, acho que todos os membros ali do Força Jovem, todos os jovens foram atrás de mim e eu sempre resistia. Eu lembro que acabava a reunião, eu já saía correndo. Eu sentava até mais no fundo, porque aí eu já ia embora correndo e ninguém ia vir me chamar. Principalmente de domingo, né, que sempre ali chamava para vir pro Força Jovem. Eu falava, não, eu vou ficar aqui atrás, que aí eu já vou embora, ninguém me chama. Aí você ia lá para os relacionamentos que te faziam sofrer, né? Sim, eu saía... Para tristeza. Saía do lugar onde você poderia receber alegria para tristeza com eles. Exatamente. Né? Quer dizer, às vezes você
não quer se entregar por completo para Deus. Porque você não quer perder certas coisas, mas você se entrega por completo para outras coisas. Você se entrega por completo para um relacionamento. Às vezes você se entrega 100% para os jogos. Você vive aquilo ali, é jogo para lá, jogo para cá, todos os dias, 24 horas por dia, não come, não sai do quarto. Você se entrega 100% para aquilo ali e não quer se entregar para Deus. Então, os relacionamentos em que ela buscou a felicidade, nenhum deles podia dar essa felicidade para ela. Nenhum deles. Por melhor que eles fossem, não sei se era o caso, mas por melhor que fossem, eles não teriam condições de fazê-la feliz. Seria até injusto, né? Porque são pecadores, têm seus erros. Ninguém pode ser ídolo, não. A gente não pode dar o coração para ninguém. É para Deus. Porque qualquer pessoa que você colocar no lugar de Deus, primeiro que você vai se decepcionar, e segundo que é injusto com aquela pessoa, porque ela não tem como fazer o que só Deus pode fazer. Mas ela se entregou de cabeça nos relacionamentos, mas teimava em se entregar de cabeça para Deus. Isso só prolongou o sofrimento, prolongou a tristeza. Quer dizer, você poderia ter se poupado de muitas decepções, choros, né? Sim, senhor. Eu me lembro que na época de passar da EBI pro FTU, eu estava ali firme, né? Eu participava bastante, tinha muita gincana, né? Então eu participava bastante. Só que saí. Saí assim, né? Saí e fiquei. Imagina se você não tivesse conhecido nenhum dos três, não tivesse tido seu coração partido essas 3 vezes aí. Hoje você estaria buscando a pessoa certa, mas sem nenhuma cicatriz, sem nenhum problema, né? Quer dizer, isso aí só aumentou o seu sofrimento, as suas decepções. Mas graças a Deus que você voltou. Tem gente que não volta e continua batendo com a cabeça ali. A gente sempre fala, né? Conhece a história do sábio, do inteligente e do burro. Eu sempre falo sobre isso. Que o inteligente, ele aprende com os próprios erros. Então, eu espero que você seja inteligente agora. O inteligente, ele aprende. Ele erra, ele aprende com o erro para não errar de novo. O sábio, ele aprende com o erro dos outros. Ele fala, não, peraí, eu não preciso tocar naquela tomada para tomar um choque para saber que ela dá choque, porque eu vi alguém tomando um choque ali. Então, o sábio não precisa sofrer. Ele observa o que acontece com os outros e ele fala, isso aí eu não vou, nesse caminho eu não vou, isso aqui eu não faço. Porque se aconteceu com ele, vai acontecer comigo também, sabe? O inteligente coloca o dedo, toma um choque, fala, não boto nunca mais. E o burro, como é que é? O burro vai lá, mete a mão na tomada, toma um choque, ai! Aí fala, deixa eu ver se vai dar de novo. E vai lá e toca de novo. Aí alguém chega para ele e fala assim, não, rapaz, foi o tempo, vai ver que era a corrente, a voltagem estava muito alta, mas não é sempre assim, não. Ele vai e toca de novo e toma um choque de novo. Quer dizer, ele continua sofrendo. Então, não seja burro. Se você já errou, pelo menos seja inteligente. Se possível, seja sábio. Então, você que é jovem, que nunca se envolveu com as coisas erradas, aprenda com os outros. E com certeza vai te poupar muito sofrimento. Tá bom? Hoje você tem condições de ajudar outros, né? E falar isso para elas, né? Você está no projeto HELP, não é isso? Fala um pouquinho do projeto HELP. O que o projeto... É um dos projetos do Força Jovem. O que ele faz? Só o lema dele do não te julgo, te ajudo. Já é algo que você lê e já se sente ajudado, né? Hoje em dia, num mundo tão julgador, a gente procura a ajuda de pessoas que não vai julgar, mas que vai entender e aconselhar, né? E isso não tem preço, Bispo. Participar desse projeto, então eu vou desenvolver muito mais ainda, né? Porque como eu tô recente, mas já fui em palestras, já participei de ações e quando você vê a pessoa sofrendo, você só quer ir lá e falar para ela, não precisa disso, tem outro caminho. Acredite em você mesma, né? O meu problema mesmo não era acreditar em mim, né? Eu precisava da atenção de outras pessoas para poder acreditar em mim. Mas dentro de nós existe essa força, a gente pode acreditar na gente mesmo e
tudo vai dar certo. E o foco do Projeto Help são jovens que estejam passando por problemas de ordem emocional. Qualquer um que precise de ajuda. Help e ajuda. Mas principalmente, jovens que sofrem com depressão, automutilação, crises de ansiedade, desejo de morte, né? E precisam de uma ajuda. E como ela falou, a gente não julga, a gente ajuda. Por exemplo, você. Quantas vezes você negou a ajuda do Força Jovem? Você devia ser aquela chatinha que toda vez que alguém ia lá querendo ajudar, não, eu não quero. Imagina se aquelas pessoas, quando você veio buscar ajuda, falaram assim, não, agora vai embora. Né? Agora não, agora você quer? Não vou deixar você não. Pelo contrário, eu tenho certeza que o dia que você foi, todo mundo deve ter ficado muito feliz, né? Porque eles não queriam te julgar, não importa o porquê você não quis antes, não importa o que você quer agora, o que você quis agora, né? E a gente sabe o que está por detrás do sofrimento das pessoas, a gente sabe que existe um mal por detrás. Então, quem somos nós para julgar? Aliás, aprenda uma coisa, quando você julga uma pessoa, então eu vou até apontar para cá assim, ó. Quando você julga uma pessoa, se eu estou julgando a Ellen, eu tenho um dedo apontado para ela, não esqueça, tem 3 apontados para mim, está aqui, ó, os 3, e esse aqui é apontado para Deus. Quer dizer, ele está vendo o que eu estou fazendo. Então, cuidado em julgar os outros. Cuidado, coloque-se na pele daquela pessoa, tente a ajudar, que é o que a gente faz, mas nunca julgar, porque ninguém é perfeito. Não é verdade? Obrigado, Ellen. A gente vai ao intervalo rapidinho, a gente já volta para conversar com o Jonathan. Lembrando que sábado agora tem Mega Dance. Você vai estar conosco? Vamos ver mais um pouquinho da expectativa da galera. Luz. Câmera. Musical. A maior competição de dança está de volta na sua 4ª edição. 12 companhias de dança, a disputa eletrizante de tirar o fôlego. ABC, Mogi, Campinas, Osasco, Itaquera, Jundiaí, Templo de Salomão, Zona Norte, Zona Leste, Zona Sul, Guarulhos, São Bernardo. Mas apenas um será o grande campeão. Dia 17 de maio, às 14 horas, no ginásio do Ibirapuera. Procure um polo da FJU mais próximo de você. ForçaJovemUniversal.com e nos siga no Instagram, @EventosFJU. Mega Dance Musical 2025. Não perca! E aí, você já está sabendo da novidade? No dia 17 de maio, às 2 horas da tarde, no ginásio do Ibirapuera, teremos um mega evento aqui na capital. Teremos 12 companhias de dança disputando qual será melhor. E esse evento tá imperdível. Eu não vou perder. E você? Boa tarde, galera. Eu sou a Natália, aqui do ABC, e eu vim contar para vocês um pouquinho da minha expectativa para o Mega Dance desse ano. Bom, como todo mundo já sabe, o ano passado a gente foi campeão, né? Vai ABC! E esse ano eu estou super ansiosa para ver as apresentações. Quem será que vai ganhar esse ano? Será que é o ABC de novo? Eu não sei, mas eu vou estar lá para ver. E você? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Yasmin Paixão, eu sou do Bloco de Campinas e hoje eu vim aqui falar para vocês um pouco da minha expectativa para o Mega Dance 2025. Como todos sabem, o Mega Dance já aconteceu ano passado e vai acontecer agora em 2025 novamente. Eu tenho certeza que tudo vai ser muito melhor. Eu creio que as pessoas que estão participando das apresentações, que vão apresentar nesse dia, estão se dedicando muito e eu estou muito ansiosa para ver cada dança de cada bloco e com certeza do Bloco de Campinas, que eu tenho certeza que vai ser a melhor. Bom, eu vou estar nesse dia, estou super ansiosa, quero que chegue logo e eu conto com a sua presença também. Eu estendo o meu convite para você. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Vinícius, sou da FJU aqui do Templo de Salomão. Venho fazer um convite para vocês do nosso Mega Dance que vai ser dia 17 de maio às 14 horas. Vai ser minha primeira vez e eu venho fazer o convite para vocês assistirem junto com a gente. O tempo está se preparando, a galera tá animada, a expectativa tá muito alta e a gente vai arrebentar. Luz. Câmera. Musical. A maior competição de dança está de volta na sua 4ª edição.
12 companhias de dança, a disputa eletrizante de tirar o fôlego. ABC, Mogi, Campinas, Osasco, Itaquera, Jundiaí, Templo de Salomão, Zona Norte, Zona Leste, Zona Sul, Guarulhos, São Bernardo. Mas apenas um será o grande campeão. Dia 17 de maio, às 14 horas, no ginásio do Ibirapuera. Procure um polo da FJU mais próximo de você. ForçaJovemUniversal.com e nos siga no Instagram, @eventos_FJU. Mega Dance Musical 2025. Não perca! Então vamos lá, a gente está de volta, vamos bater um papo com o Jonathan, que está aqui com a gente. Tudo bem, Jonathan? Sim, senhor. Está com quantos anos? 22 anos. 22, quanto tempo no Força Jovem? 4 anos e 3 meses. 4 anos, né? Sim, senhor. E você participa onde? Eu participo no Bom Retiro. Já pode dar o endereço aí, o horário, Sim, como é que é lá o Encontro Jovem? O Força Jovem acontece aos domingos, às 3h30 da tarde, na rua Jaraguá 557, no bairro do Bom Retiro, aqui na Zona Leste mesmo. Aqui na Zona Leste. Sim, senhor. Então conta pra gente a tua história. Você está 4 anos no Força Jovem, né? Sim, senhor. Como é que foi a sua infância? Você cresceu na igreja ou não? Como é que foi? Não, senhor bispo, eu não cresci na igreja, muito pelo contrário. A minha família, a princípio, já nunca teve um lar estruturado. Começando lá pela parte da minha avó. A minha avó foi uma pessoa que ela se envolvia com drogas e a minha mãe também se envolvia com ela, né? E aí, nisso que minha mãe se envolvia com ela, as duas começaram a usar juntas. A minha avó, inclusive, já chegou muitas vezes a usar drogas com a minha mãe, a oferecer com ela, a parar tempo para dedicar tempo para aquilo com ela. E aí chegou um tempo que a minha avó, nesse negócio com a minha mãe de usar droga, elas foram roubar juntas uma vez. E nisso que elas foram roubar, elas foram pegas e a minha avó arrumou um jeito de ficar com toda a culpa para ela e livrar a minha mãe. E aí a minha mãe, mesmo assim, continuava com a minha avó. Naquela situação que elas viviam, elas não pensavam em sair. E aí chegou um tempo que a minha mãe decidiu sair de casa, né? Porque também elas brigavam muito por conta disso. O marido da minha avó não gostava da minha mãe, então minha mãe chegou a sair de casa. E nisso que ela chegou a sair de casa, ela usava maconha, usava cocaína, usava tudo que a rua podia oferecer para ela. Foi morar na rua, sua mãe? Sim, senhor. Ela chegou a morar na rua, na Cracolândia, por muitos anos. Até o ponto que ela conheceu o crack. E nisso que ela conheceu o crack, ela ficou viciada no crack. E para ela manter aquele vício dela, para sustentar aquele vício, ela começou a vender o corpo dela, né, a se prostituir. E aí foi nessa vida que ela decidiu levar, ela escolheu aquilo e foi seguindo. Até que chegou um ponto que ela conheceu o meu pai. Meu pai, na altura, ele era traficante da Boca, ali onde a minha mãe costumava pegar drogas. E aí chegou um tempo que a minha mãe, para ela conseguir droga, ela já tinha conhecido meu pai, ela chegou a se prostituir e fez um programa com ele, né? E foi onde ela engravidou de mim. Só que aí o meu pai não tinha conhecimento de que ela tinha engravidado de mim. E nisso a minha mãe nunca mais decidiu procurar ele. Mas aí ela pedia na rua, ela sempre dava algum jeito de arrumar a droga para sustentar o vício dela, só que ela nunca mais ia procurar o meu pai. E dá só uma pausa aqui, por favor, Jonathan. Isso é muito importante frisar, porque tem muita gente que é a favor da legalização das drogas, né? Primeiro que droga é uma droga. É uma droga, não faz bem nenhum. Mas tem gente que milita para que as drogas sejam liberadas. Para acabar com a violência, em vez da pessoa ficar comprando maconha numa biqueira, cocaína numa biqueira, ela pode comprar em locais especiais, sem ter que fugir de ninguém, sem ter que esconder de ninguém. Tá bom. Mas uma pessoa viciada, porque isso que a droga faz, ela vicia uma pessoa. Se houver facilidade para ela comprar essa droga, mais facilidade ainda, ela não vai deixar de usar a droga. Ela vai querer mais. E se ela quiser mais, ela vai ter que comprar. Comprar como? Com que dinheiro? Como que ela vai comprar a droga? Pode ser no mercadinho do seu nonô ali na esquina. Como é que ela vai comprar aquela droga que ela precisa toda hora, viciada? Vai comprar como? Ela vai roubar. Ela vai se prostituir. Ela vai fazer o que a mãe dele fez. Por que a mãe dele se sujeitou àquilo ali? Por quê? Né? Se sujeitou a roubar, se sujeitou a se prostituir. Eu não imagino que ela tinha prazer em fazer isso. Acredito que não, mas... Eu não imagino que ela, eu gosto de me prostituir. Duvido, ninguém gosta. Mas por quê? Porque ela era viciada.
né? E ela precisava da droga. Então, sendo a droga vendida na Cracolândia ou no mercadinho, ela faria a mesma coisa por ela, por aquela droga, né? Então, ao invés de facilitar para as pessoas ter a droga, o que a gente tem é que impedir a droga de chegar nas pessoas. Porque se a droga não chega na pessoa, como é que ela vai se viciar numa coisa que não existe para ela? Não é verdade? É para isso que devia se trabalhar, para que a droga não chegue. Porque se a droga chegar e a pessoa provar, ela vai viciar. E aonde quer que venda, ela vai dar um jeito para comprar, roubar, se prostituir, matar, fazer o que for feito. Então, cuidado com esse pensamento, com essa ideia que é importante legalizar, liberar geral, para todos poderem ter. É só uma certa quantidade. E quem disse que viciar consegue ficar com uma certa quantidade apenas? Quem disse? Então, com certeza vai aumentar. Não tem mais o traficante com um fuzil na mão brigando com o outro, mas vai ter um mercadinho brigando com o outro, né? E vão ter as pessoas ali roubando para poder comprar de qualquer forma. Então, a droga é uma droga. Na verdade, ela não devia existir, ninguém devia ter acesso a ela. E a prova está aí, né? Olha o estrago que fez na vida da sua mãe. É verdade, bispo. E aí? E aí nisso, bispo, que ela engravidou de mim, ela falou, não, ela já tinha minha irmã, né? Ela tinha uma primeira filha, só que ela perdeu. Aí ela ganhou a minha irmã já estava crescidinha, mas era criada pela minha família. E aí foi quando ela engravidou de mim, ela pensou com ela mesma. Não, esse filho vai ser diferente. Eu quero tomar um rumo diferente para minha vida. E ela disse que... Pior, a pessoa numa vida dessa... Sim, senhor. Nem está pensando em usar proteção, né? É verdade, bispo. Nem pensa, bispo. No mínimo, não vou engravidar para não trazer um filho, né, para o mundo nessa situação. Mas a pessoa está tão desesperada, está nem aí. Né? Ela quer o dinheiro para usar droga. Então, está nem preocupada com proteção na hora do sexo. É verdade, bispo. Aí vieram vocês, né? Pois é. E aí ela disse que chegou um tempo que ela, vendo a situação que ela estava, ela disse que ela olhou para o céu e falou, olha, se esse meu filho, com tanta droga, mesmo grávida dele, com tanta droga que eu usava crack e tudo mais, se ele nascer saudável, nascer perfeito, eu abandono essa vida. E aí foi na época que ela fez essa promessa e no período do meu nascimento, pouco antes de eu nascer, bispo, ela disse que foi, se não me engano, o primeiro contato que ela teve com a Igreja Universal, que ela pegou e recebeu um convite. Na rua, ela recebeu um convite do Anjos da Madrugada para participar de uma reunião, de uma oração. Ela não foi assim porque ela queria, ela disse. Ela disse que ela queria o que eles tinham para oferecer, talvez uma comida, alguma coisa, uma roupa. E ela foi e participou. Só que aí ela disse que aquela palavra falou com ela. Então ali ela, mesmo assim, ela reforçou aquela promessa que ela fez. Olha, eu realmente vou abandonar essa vida. E de acordo com a pregação foi onde ela deu o meu nome também, né? Que ela veio falar de Jonatas, amigo de Davi. E aí foi ali que ela escolheu o meu nome. E aí, quando eu nasci, ela não contou aquilo para o meu pai. Ela me ocultou por 1 ano e ela arrumou um barraco na favela. E assim ela começou a morar na favela, continuou usando droga, só que não usava mais crack, mas ela usava cocaína, vivia no mundo, bebendo, curtindo música por aí. E aí foi aonde uma vez que ela colocou uma pessoa para morar na casa dela com ela, e essa pessoa levou droga junto. Chegou um tempo que a polícia foi fazer uma revista lá e encontrou droga na casa da minha mãe. E nisso que encontrou droga, levaram minha mãe presa e minha mãe precisava me deixar com alguém. Ela não queria que eu fosse para, sei lá, um orfanato, conselho tutelar, algo do tipo. Então ela arrumou uma família para cuidar de mim. Foi aonde ela me deixou com essa família e essa família foi me criando. Quantos anos você tinha? Certo? Eu tinha por volta de 6 meses de vida. 6 meses? 6 meses de vida. Então tudo isso que você está falando foi ela que te contou, né? Toda essa história aí, né? Ela que me contou isso. E aí ela me deixou com essa família e essa família foi me criando até minha mãe ficou pouco tempo presa até ela sair. Quando ela saiu, ela me pegou de volta, só que como eu era muito novo, eu tinha criado laços com essa família, tinha criado já uma visão, uma imagem deles. Então, eu tinha eles, eu tinha a mulher que me criou como mãe e os filhos dela como irmãos. Eu não tinha minha mãe como mãe. E ela me pegou e me levou para casa da minha avó, né? E nisso que ela me levou para casa da minha avó, eu adoeci lá, porque como eu tinha criado laços com essa família, eu só ficava chamando mãe, 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 eu não via ela como mãe. Então ela me trouxe de volta e falou, olha, é o seguinte, vocês vão criar ele, só que eu vou me manter aqui perto. Eu vou estar aqui perto, vou acompanhar o crescimento dele, ele vai me conhecer, vai saber quem eu sou. E assim foi, bispo. Ela me deixou com essa família, que tinha um pouquinho mais de estrutura, ninguém ali era, até onde eu sei, ninguém era viciado, como minha mãe, não chegava, tipo,
a ficar usando cocaína ou algo do tipo. Eles tinham os problemas dele, com bebida, balada, essas coisas, mas não eram como a minha mãe, que não tinha condições nenhuma de me cuidar. E assim foi me criando. E durante a minha infância, eu fui vendo por muito tempo a minha mãe cuidar da minha irmã e dos meus outros irmãos, porque ela engravidou de novo, se não me engano, mais 3 vezes ela engravidou de novo. E aí ela teve meus irmãos, ela foi cuidando dos meus irmãos do jeito dela, e mesmo assim me acompanhando. E eu fui vendo ela usar droga, ela deixar meus irmãos em casa, às vezes, a minha irmã mais velha, cuidar dos meus irmãos, e ela ficar na bebida, ficar na farra lá. E assim eu fui vendo, acompanhando. Ela batia muito na gente, por mais que eu não era criado com ela, depois que eu tomei conhecimento que ela era minha mãe, eu sempre, nunca guardei mágoa dela, graças a Deus, né? Eu tinha ela perto e minha família que me cuidou sempre falava, não, ela é sua mãe e tudo mais, sempre me orientou. Então eu gostava dela, nunca criei mágoa nem nada. E aí eu apanhava também, não fui criado por ela, mas a gente apanhava de soco, de madeira, de fio, tudo que tinha, porque minha mãe, quando ela estava naquele efeito de droga, de bebida, ela batia muito na gente. E a minha irmã também, a minha irmã que sofria mais, a minha irmã mais velha. E aí nisso chegou um tempo que ela conheceu uma denominação, uma certa denominação, depois daquela vida toda, ela cansou de viver aquela vida, ela conheceu uma denominação e começou a pegar firme, né, nessa igreja, enfim. E aí ela abandonou as drogas com o tempo, abandonou o vício com a bebida, começou a cuidar melhor dos meus irmãos, aquilo que os meus irmãos, ou talvez eu nunca tive, no pouco tempo que ela cuidou de mim, ela começou a procurar dar para eles. Então, ela arrumou um trabalho, buscou construir a casinha dela, e aí nisso ela começou a cuidar dos meus irmãos. Eu fui sendo criado por essa outra família. Mas nessa outra família, eu também tinha problemas. Eu tinha as minhas irmãs que já na época já eram adolescentes, e por mais que como criança minha mãe abandonou essa vida, agora o problema foi com outra família, porque as minhas irmãs conheceram os baile funks, né? Começaram a beber, começaram a sair muito. E nisso que as minhas irmãs começaram a sair, eu fui vendo aquilo da parte delas e falei, não, poxa, o lugar onde eu morava já não me proporcionava uma visão de vida para viver. E aí, tendo pessoas do meu seio familiar que iam para aquela vida, eu pensava, pô, as minhas irmãs eu também posso, né? Eu vou fazer a mesma coisa que elas. Então, comecei a frequentar bailes funk, comecei a beber, eu fugia de casa, eu esperava minha mãe dormir para fugir de casa, eu bebia escondido. E por influência de amizades também, as minhas irmãs não sabiam na época, mas aí eu já cheguei a usar drogas, já cheguei a fumar maconha, já cheguei a baforar, lançar perfume. Graças a Deus nunca fui para nada pior disso. Mas eu usava mais por conta das amizades, né, mesmo. E influência. As pessoas falavam, não, é legal, vai, faz isso. E aí eu fazia. Mas não era aquilo que eu queria, aquilo não me preenchia de verdade. E aí daí eu fui tocando a minha vida. Aquilo foi perdendo a graça para mim, as minhas irmãs foram crescendo, criando uma certa maturidade e pararam de ir para baile funk, pararam de frequentar esse tipo de coisa. E aí elas foram seguindo a vida delas, começaram a estudar e tudo mais, só que eu ainda tinha as más amizades. E nisso que eu tinha as más amizades, de vez em quando eu usava droga, eu já cheguei a roubar também, inclusive, algumas vezes, mas só que eu sabia que aquilo não era certo. Minha mãe, como ela começou aí na outra denominação, ela foi começando a me ensinar. Tudo aquilo que ela nunca teve condições, ela não teve para ela começou a me ensinar, foi começando a conhecer o que era realmente ter uma vida digna, uma vida honesta. E aí ela foi começando a me ensinar aquilo. E aí eu parei com isso, parei com esse negócio de balada, com droga, com bebida e fui seguindo a minha vida normal. E aí chegou na época da escola, eu era um jovem que, pela influência dos amigos, eu aprontava muito na escola. Eu chegava a cabular quase todo dia, em vez de estar na sala de aula, eu era um jovem que ficava ou no pátio da escola, ou quando eu estava no pátio da escola, eu estava andando pela rua, eu era aquele, como as pessoas dizem por aí, né? Eu era um trombadinha, né? Andava em bondezinho pela rua, xingava os outros, aprontava, e assim eu fui seguindo. Só que aí eu também parei com isso e fui seguindo a minha vida normal na escola. Até que chegou um tempo, Bispo, que eu era um jovem que eu queria sempre mostrar muito para as pessoas. Porque pelo que as pessoas viam da minha mãe, acreditavam que a minha vida era perdida. Pelo lugar onde eu cresci também. E aí achavam que eu não tinha jeito, que não tinha solução para mim, que eu ia ser igual a minha mãe. Por mais que minha mãe já tinha mudado de caminho, como eu andava com más amizades, as pessoas acreditavam que eu ia ser mais um qualquer da vida. E aí, nisso, eu fui seguindo a minha vida, eu falei, não, eu tenho que sossegar, eu tenho que parar quieto. E aí eu comecei só a frequentar a escola normal e a seguir uma vida comum, como qualquer outro jovem. Mas por conta que eu queria ser melhor em alguma coisa, queria mostrar para as pessoas que eu não ia ter aquele futuro, eu sempre queria ser melhor em algo, seja nos esportes,
seja nos jogos, alguma coisa eu queria mostrar para alguém. Eu tinha isso dentro de mim. E eu já tinha jogado videogame algumas vezes e eu vi que eu tinha aptidão por aquilo. Até que chegou um tempo em que eu comecei a jogar muito videogame. E tu entrou nessa porcaria. Sim, senhor. Conheci o mundo dos jogos, perdi muito tempo da minha vida. E aí eu comecei a jogar videogame. Até que chegou um ponto que lá no local onde eu moro, na favela lá, abriram um estabelecimento lá, um local, um galpão, onde ele colocou o dono de lá colocou um monte de videogames para as pessoas jogar. E aí eu chegava lá, eu via o meu irmão jogando, muitas crianças e até adolescentes, adultos sem perspectiva nenhuma de vida, chegavam lá e pagavam dinheiro para ficar horas jogando. E aí eu chegava, a princípio era para julgar eles. Eu falava, nossa, tudo isso que vocês estão fazendo aí é perca de tempo, vocês estão gastando dinheiro aqui alugando videogame. Aí, de repente está lá você viciado também. Sim, senhor. Vocês estão aqui gastando dinheiro, vocês podiam juntar, o dinheiro que vocês gastam aqui todo mês, vocês podiam juntar e comprar um videogame para vocês. Até que chegou o ponto que eu falei, não, chegou um dia que, a princípio, alguém deixa você jogar, né? Como o senhor já fala, a primeira vez alguém oferece para você. Isso que aconteceu comigo. Eu comecei a jogar e era eu e meu irmão lá. Primeira dose é de graça. É de graça, bispo, é de graça. E aí vem aquela alegria toda, e aí eu comecei a jogar lá. E aí eu, desde pequeno também, eu dava um jeito de ganhar meu dinheiro, trabalhava na rua, vendendo alguma coisa, pano de prato. Tudo aquilo que eu fazia, eu comecei a investir nos jogos, então eu comecei a jogar. Todo santo dia ali, eu jogava muito videogame, eu virava muitas noites jogando videogame, e a minha mãe de vez em quando fechava lá o local e minha mãe estava batendo lá na porta, ela só dava eu e meu irmão lá jogando. Só dava eu e meu irmão. Até que chegou um dia que eu trabalhando, eu falei, não, agora eu vou, mesmo jogando, eu estava estudando na época, eu arrumei um trabalho, né, meu primeiro emprego como aprendiz, e foi dali onde eu consegui a renda para me comprar meu primeiro videogame. Ali eu já parei de jogar naquele local, mas antes de eu parar, inclusive, tem um ponto que eu esqueci de citar, que eu jogava tanto que o dono daquele local, ele pensou o seguinte, não, já que ele gosta tanto de jogar, eu vou sair, vou para minha casa, vou ficar com a minha mulher lá, cuida aí. Tranquilo, e ele vai fazer o quê? As pessoas vão vir aqui jogar, vão vir alugar, como ele gosta tanto de jogar, o pagamento dele vai ser jogo, ele pode ficar jogando, só que ele vai cuidar das minhas máquinas para mim e vai alugar para as pessoas. Então eu jogava muito mesmo. Eu ganhava dinheiro para ele e o meu pagamento era jogo. Eu não comia, não ia para casa, minha mãe ia bater lá na porta lá e tava lá eu com meu irmão de madrugada jogando. Como é que parou isso daí então? Então, bicho, eu basicamente quando eu comprei o meu videogame, eu jogava tanto que eu não dormia direito. Eu não dormia direito, eu não comia, e aí eu acabei reprovando 3 anos na escola e perdi um emprego também por conta de jogo, porque eu não tinha rendimento, eu ia para a escola para dormir, basicamente, no ensino médio, e para o trabalho também, era para dormir, era só para ficar dormindo. Até chegou um ponto que uma irmã minha, uma dessas irmãs que frequentava baile funk, ela já tinha conhecido a igreja, conheceu o Força Jovem, começou a se envolver, pegou firme, ela e o meu cunhado, e eles começaram a vir para a igreja e já tinha algum tempo que eles vinham para a igreja, e viram a minha situação. Mas ela, a princípio, ela não usou a fé. Ela foi na força do braço. Minha mãe, que me criou, só me botava para baixo com palavras negativas. Não, você não tem jeito, você não presta. E eu via até aquilo como uma profissão. Eu falava, não, vou ganhar dinheiro até com isso um dia. Só que a minha irmã, ela via aquele vício todo e ela falava, não é possível, ele não pode ficar nessa vida. E aí chegava que muitas das vezes ela ia lá em casa, desligava a TV da tomada, puxava o videogame do cabo, desligava a internet. E aí eu ia subir lá no andar de cima da casa dela para brigar com ela, bater boca com ela. Já cheguei a quase agredir ela uma vez por conta de jogo. E aí o meu cunhado, que era mais tranquilo, ele chegou a falar, não é assim que se resolve, faz de uma forma diferente. Foi aonde que na igreja teve um propósito pela família. E nisso que teve um propósito pela família, ela decidiu fazer esse propósito por mim. Ela não aguentou ver a minha situação, ela falou, não, eu preciso lutar, eu preciso fazer de uma forma diferente. Porque eu não posso ver ele assim. Chegou uma vez até, Bis, que ela com o pessoal da igreja foi lá me chamar para ir para o Força Jovem, fizeram uma evangelização bacana, cantaram para mim, e eu não gostava. Eu já tinha ido algumas vezes na igreja, né, esqueci de citar. Só que eu pensava que era aquele negócio todo, só dança, oba-oba, só isso, aquilo. Igual a Ellen, né? Sim, senhor. Rejeitando, né? Rejeitando. E aí eu falava, não, aquele negócio, oba-oba, não quero saber disso. Uma vez a obreira foi lá e fez uma evangelização para mim e aí perguntou, o que você achou? Eu falava, com a cara toda fechada, eu estava jogando, fiquei com raiva que elas me atrapalharam no jogo, inclusive. Eu falava, normal, achei normal. A obreira saiu dali revoltada com a minha irmã e o pessoal, mas falava, não,
Não vamos desistir dele, não desistiram. E aí foi quando a minha irmã também ela fez um propósito por mim pouco tempo depois. E aí ela decidiu usar a fé, ela fez um propósito, ela fez uma oferta por mim e falou, olha meu Deus, o que eu não consegui resolver do meu jeito, ela com Deus, eu vou entregar ele nas mãos do Senhor. Foi um propósito pela família, inclusive na época. E na mesma semana eu apareci na igreja. Ela fez o propósito, não sei se foi na quinta-feira ou na quarta-feira, mas naquela mesma semana eu apareci. E como a minha mãe já frequentava outra denominação, eu já cheguei aí algumas vezes, tanto na Igreja Universal como em outra denominação, eu acreditava que aquilo que era falado na igreja era verdade, a palavra de Deus e tudo mais. Então, eu já, de certa forma, eu tinha conhecimento da palavra, eu sabia que eu estava, entre aspas, perdido, que eu estava num caminho mau, mas mesmo assim, eu não queria. E aí a minha irmã começou a me chamar, e aí eu falei, não, tá bom. Por mais que já me chamaram, eu já fui na igreja, permaneci um tempo outra vez, dessa vez eu vou pegar firme de verdade. E aí nisso eu comecei a pegar firme, bispo. Eu cheguei no Força Jovem, a princípio quando eu cheguei na igreja eu não queria vir no Força Jovem de jeito nenhum. Eu rejeitava o Força Jovem, porque como eu disse, eu pensava que era aquele oba-oba todo. Não, é só dança, só brincadeira, só isso, aquilo. Mas a verdade é que eu só ia pensando em uma diversão, não absorvia a palavra para mim. Mas aí eu fiquei 2 meses na igreja sem vir Força Jovem, até que chegou um ponto que eu falei, não, se eu quero realmente Deus, eu tenho que me entregar por completo, eu tenho que vir no Força Jovem, eu tenho que vir em todas as reuniões. E aí nisso eu comecei a vir no Força Jovem também. Entendi a importância de eu entregar minha vida para Deus, de eu me batizar nas águas. Eu sabia que se eu não me batizasse, se eu não me entregasse para Deus, eu estava perdido. Porque até na época que eu jogava, antes de dormir, eu tinha medo da morte. Quando eu ia dormir, eu sempre fazia uma oração porque eu tinha medo de morrer. Eu sabia que aquilo que eu fazia era errado. Mas aí, quando eu cheguei na igreja, eu pensei, não, agora eu tenho que pegar firme de verdade. Então, foi onde eu me batizei nas águas. Foi, inclusive, na época da pandemia, enquanto as igrejas estavam de porta fechada, só recebendo o pessoal para fazer oração lá no altar. Eu falei, não, pode ser igreja de porta fechada. Foi muita época que as pessoas converteram, não ficaram com medo. Né? Depois do batismo nas águas, quanto tempo demorou para você ser batizado com o Espírito Santo? Se não me engano, 7 meses, bispo. 7 meses. Eu me envolvi ali e aí entendi a importância também de eu buscar o Espírito Santo, né? E aí eu frequentando encontro jovem, me envolvendo com Força Jovem, com a tribo, tudo que era passado eu estava ali fazendo, porque eu queria também o Espírito Santo. Eu sabia que realmente eu estava perdido. Se eu morresse sem o Espírito Santo, eu não ia para lugar, eu ia para o inferno, na verdade, não que não ia para lugar nenhum, eu ia para o inferno. E aí foi na onde, como eu disse, eu fui me envolvendo, participava domingo de manhã 7, 9h30, Força Jovem no domingo e a reunião das 18 horas também. Sai da igreja? Sim, senhor. Morava praticamente na igreja, bispo. E aí chegou um tempo que sempre teve várias vigílias, foi onde teve a vigília que o senhor fez, chamada Vigília à Corda, que eu lembro que foi posto uma corda ali no salão da vigília ali, e aí eu lembro que o senhor falou, né, que a corda, para muitas pessoas, ela serve para as pessoas tirar a vida, né, o mal coloca para as pessoas tirar a vida com aquela corda, mas Deus, ele também dá a corda para salvar as pessoas, para ajudar. Tirar do fundo do poço. Sim, senhor, né? Para tirar do fundo do poço. E naquela vigília eu estava, poxa, essa não pode ser mais uma vigília onde eu não posso sair daqui sem o Espírito Santo, isso aqui tem que ser diferente. O senhor sempre diz, essa pode ser mais uma vigília ou pode ser a sua vigília. E aquela foi a minha vigília, bispo. Eu lembro que teve 2 buscas ao Espírito Santo. Teve no final, quando eu lembro que até era o pastor Murilo que orou no final, e aí eu falei, não, vou lá na frente buscar o Espírito Santo. Como sempre é chamado, eu vou lá na frente buscar o Espírito Santo, porque eu quero, eu preciso. Poxa, o mal já não pode mais ficar me acusando, eu já abandonei tudo aquilo, então eu já abandonei os jogos, não tenho mais nada. Eu sei que agora eu estou preparado para isso, eu não sabia como era, mas eu ouvia tantas pessoas falar que quando eu entendi que era para mim também que eu precisava ser salvo, eu fui lá, falei, vou lá na frente do altar, eu quero o Espírito Santo para mim, principalmente ser salvo. E aí foi onde ele fez a primeira busca e não aconteceu, bispo. Eu voltando lá pro assento onde eu estava na vigília, eu falei, poxa, de novo, não, isso não pode ser assim, meu Deus, eu não posso sair daqui desse jeito. E foi aonde, no final da vigília, teve uma segunda oração, foi uma outra busca que foi realizada. E aí eu lembro que o pastor, ele fez a oração e ele falou, aí pode ser nos 45 do segundo tempo, agora, nessa outra oração, se você crê, você crê que você pode receber o Espírito Santo, você já abandonou tudo, receba aí agora. E aí eu tinha dificuldade de crer, né? Eu tinha dúvidas, eu tinha um pouco de dificuldade. Não como alguém que está chegando na igreja, mas eu falava, poxa, meu Deus, é algo tão grande, eu quero receber, mas vinha aquela acusação na hora da busca, o mal sempre coloca, não, você não merece, você está ali buscando,
vem uma distração, algo do tipo, vem uma acusação, eu falei, não, eu não vou me deixar ser acusado, nada vai me impedir dessa vez. E foi aonde o pastor ministrou ali a busca, e aí foi onde eu recebi o Espírito Santo. Eu decidi crer, eu falei, não, meu Deus, ele pagou o preço por mim, ele entregou a vida por mim, e isso é uma promessa, por mais que eu não seja digno, não mereça, ele prometeu, e se eu já abandonei aquilo que me sujava para ele morar dentro de mim, então eu creio que eu posso receber o Espírito Santo. E foi aonde eu recebi o Espírito Santo, e ele veio sobre a minha vida, bispo. Faz quanto tempo? Eu não lembro quanto foi. Isso foi em 2021, bispo. 2021. Se não me engano, 9 de setembro de 2021. Então dali nunca mais foi o mesmo? Nunca mais foi o mesmo, bispo. Eu, que era uma pessoa muito estourada por conta dos jogos, muito explosivo e muito ansioso. Largou os jogos? Larguei os jogos, bispo. Larguei. Eu era muito ansioso, muito explosivo. Eu tinha aquela coisa. O viciado nunca aceita, né, que é viciado. Então eu falava, não, eu consigo ficar sem jogar. Só que me deixava 2 horas sem jogo, eu era uma pessoa muito ansiosa. Então eu queria voltar naquela fissura de novo. E aí eu perdi essa ansiedade, os jogos não ficavam mais tomando conta dos meus pensamentos, eu passei a ser uma pessoa alegre, passei a acreditar que eu não precisava mais de coisa, nem de pessoa, nem de ninguém para me preencher. E como o Espírito Santo ele vem para salvar a gente, para ajudar outras pessoas também. Então, eu passei a ter condições de ajudar outras pessoas. Aquela alegria que eu recebi, aquela paz que eu recebi, eu passei a dar para outras pessoas, principalmente também, bispo. E se você não tivesse escolhido esse caminho, tomado esse caminho, você teria talvez seguido o caminho que a sua mãe seguiu. Sim, senhor bispo. Né? Que o mesmo espírito do vício. Com ela eram as drogas, com você eram os jogos. É o mesmo espírito, né? O vício é um espírito que a pessoa não consegue se livrar. E quando você não está em controle, quem é que está controlando? Não é Deus, é o próprio diabo que controla a vida de um viciado. Se você precisar de ajuda com relação a isso, então vem Força Jovem, a gente vai te ajudar com certeza, tá bom? Obrigado, tá, Jonathan? Obrigado, Ellen. A gente está chegando no fim, estamos na correria aí, chegando no fim, mas lembrando que sábado agora tem o Mega Dance, não sei se vai ser Bloco Leste, não sei se vai ser Itaquera, não sei se vai ser um novo campeão, vai ser um campeão já de outra edição, não sei. O que eu quero é que vença o melhor, que você esteja conosco, tá bom? Lembrando que hoje, daqui a pouquinho, a gente tem o Algo a Mais às 19h30 aqui com a galera do Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 499 no Brás. Que Deus abençoe vocês. Jonathan, dá tchau pra eles lá. Tchau, pessoal, um abraço, até a próxima. Luz. Câmera. Musical. A maior competição de dança está de volta na sua 4ª edição. 12 companhias de dança, a disputa eletrizante de tirar o fôlego. ABC, Mogi, Campinas, Osasco, Itaquera, Jundiaí, Templo de Salomão, Zona Norte, Zona Leste, Zona Sul, Guarulhos, São Bernardo. Mas apenas um será o grande campeão. Dia 17 de maio, às 14 horas, no ginásio do Ibirapuera. Procure um polo da FJU mais próximo de você. ForçaJovemUniversal.com e nos siga no Instagram, @EventosFJU. Mega Dance Musical 2025. Não perca!